O desafio de aprendizagem ele envolve nós trabalharmos com a codificação, ou melhor dizendo, a geocodificação de endereços, convertendo endereços em coordenadas geográficas e que possamos, portanto, integrar eles, né, na forma de um arquivo KML, né, no Google Earth Pro. Eu deixei disponível no ambiente virtual da disciplina um conjunto de 5 passos, né, são arquivos ou links de internet que vão ser necessários, né, para fazer a parte operacional. Também lembrando que é um primeiro vídeo tutorial que a gente está fazendo, então talvez, né, enfim, também é no ambiente de casa, talvez vai ter um gato miando, vai ter algum barulho que vai estar presente nesse vídeo, né, faz parte desse novo desafio de ensinar e também de vocês de aprenderem. Para iniciar, então clique nesse primeiro link, que ele envolve a instalação do Google Earth Pro. Abrindo esse link, sobre ele botão direito, abrir link em uma nova guia. Aguardem carregar esse link. Depois disso, concordem e façam o download do aplicativo. Vou fechar aqui a minha aba e vou voltar no ambiente virtual. Como eu já tinha o Google instalado, eu já abri o meu, para ganhar tempo em relação ao passo a passo, vocês podem pausar o vídeo, né, em casa. Nós precisamos checar algumas configurações do Google Earth Pro. Né, as principais são feitas pela aba Ferramentas, Opções. Então aqui, na primeira aba, verifiquem se o ajuste das coordenadas ele está em graus decimais. Unidade de medida em metros e quilômetros, e a opção Navegação, né, ative a opção Não inclinar automaticamente ao aplicar zoom. Ou seja, a ideia é manter o Google numa perspectiva ortogonal, sempre vendo as coisas de cima. Então, ok, e mantenha o Google minimizado para fazer o próximo passo. Voltando ao virtual, né, trabalharemos com o arquivo 2. Né? Então, ele envolve um arquivo KMZ, também poderia ser um arquivo KML, que envolve ou que traz os limites e os bairros da cidade de Lajeado. Então, vocês podem clicar sobre o arquivo 2, salvar em algum local, salvar o meu aqui na pasta, né, no diretório D, salvar. Uma vez que ele baixou o arquivo, né, é bastante rápido, né, para salvar ele, vocês podem clicar sobre ele e ele vai se integrar com o Google e vai aproximar o local, né, aonde nós iremos trabalhar. Então percebam, ele abriu aqui o limite municipal de Lajeado e tem também no arquivo carregado ainda os bairros de Lajeado. Ao clicar sobre eles, ele vai dizer qual é o bairro. Então o 3 é o ID, né, o código desse bairro, é um código aleatório, e o bairro, nesse caso aqui, é o bairro Bom Pastor. Daqui é Floresta, bairro Santo Antônio, bairro São Cristóvão, né, e aqui onde está, né, a Univates, o bairro Universitário. Ok? Então temos já um visual do Google com o limite, os bairros do município. Na sequência, a gente vai voltar para o ambiente virtual. Nós temos uma planilha, né, com endereços. Basicamente, ela consiste em uma planilha do Excel, que eu já deixei ela aberta aqui, e tem então um conjunto de endereços. Tem uma primeira coluna, que é a coluna A, que envolve então os endereços. Exemplo, Rua Travessa João Bru, Avenida 7 de Setembro 155. Então, todos eles são endereços de Lajeado. Eu marquei aqui um endereço da Rua Matias Rockenbach 88, daqui eu vou copiar esse endereço, dar um Ctrl C, né? E a forma normal de localizar um endereço no Google é pesquisar esse endereço. Né? Aqui, ó, colei o endereço e vou em pesquisar. Tá? E o Google vai achar o local espacial desse endereço. Ok, gente? Então, essa é a forma simplificada quando a gente for buscar, né, o local onde fica um certo endereço. Agora me digam, ou pensem comigo, como fazer isso com 200 endereços? Fazer um por um?
né? Ou seja, é muito trabalhoso. Então, quando o volume de dados ele é muito grande, nós precisamos criar rotinas automatizadas, né, para fazer isso de uma forma mais rápida e mais simplificada. Dando seguimento, então, né, ao desafio de aprendizagem, vou pedir que vocês abram o e-mail de vocês, né, o e-mail @universo.univates, e depois de abrir o e-mail de vocês, aqui à direita, bem em cima, onde tem os Google, os apps do Google, os aplicativos do Google, abram o Drive de vocês, peçam um arquivo novo e peçam uma planilha do Google. Depois de abrir a planilha do Google, vocês podem colocar um nome nela, podem chamá-la de endereços. E vão voltar ao arquivo do Excel e vão copiar todos os endereços, né, marcando então a coluna A, B e C, até o limite inferior, né, que é o número de 200 endereços. A gente vai copiar os endereços e nós voltaremos, né, à planilha online do Google. E a gente vai colar esses endereços. Lembrando, para separar coluna A, B e C, a gente clica na divisão das colunas, abrindo elas na sequência, como eu estou fazendo aqui e vocês estão visualizando. Então, nós temos, né, a codificação, a gente pode centralizar, né, o código, a latitude e a longitude. Então, lembrando que o nosso desafio, né, o que a gente está fazendo, é conseguir, de uma forma automatizada, calcular ou gerar a latitude e a longitude para esse conjunto de endereços, né, da região de Lajeado. Como eu disse antes, podem ser obras, clientes, podem ser infectados por alguma doença, ou ainda árvores de um local. Depende a finalidade do que eu estou utilizando. O próximo passo ele envolve nós voltarmos ao ambiente virtual e nós abrirmos um programa de geocodificação de endereços, né, para coordenadas, que é o link 4. Então, ativem nesse local, botão direito sobre ele, abrir link em uma nova guia, que é esse arquivo aqui. Gente, então esse é um programa que ele foi disponibilizado gratuitamente por esse autor aqui, o Will Gary. Ele traz, então, a conversão de endereços, né, de todo mundo, né, para latitudes e longitudes. Então, aqui no passo 1, ele traz esse código. Então, o que nós precisamos fazer é vir aqui e nós marcarmos com o mouse todo o endereço até o final, e nós copiarmos esse endereço, esse código, né, até o final do item 1, ou um pouco antes do item 2. Ó, só um cuidado, devem pegar todo o programa até aqui o ponto e vírgula no final. E aí dê um botão direito copiar ou um Ctrl C. Feito isso, nós voltaremos à planilha do Google, onde estão os vários endereços, e aqui nós vamos entrar na aba Ferramentas, Editor de Script. Aqui a gente pode incluir novas ferramentas, né, nas planilhas, no Google Docs, né, ou outras ferramentas disponíveis pela plataforma Google. Ele está abrindo aqui o executável, ele vai abrir aqui, né, como padrão para todos vocês, Function My Function. Então, esse texto inicial a gente vai eliminar, podem marcar ele e deletar. Só um detalhe, aqui é muito importante que esteja ativado ou esteja ativo o e-mail de vocês, que é o mesmo e-mail da planilha do Google, ou seja, o usuário de vocês, @universo.univates.br. Qualquer coisa, vocês devem alterar, né, aqui e ativar então o e-mail de vocês, @universo.univates.br. Observado isso,
voltem para o script e deem um colar, né? Ou seja, é o programa copiado da internet. Né? Verifiquem, ele vai mudar, né, as cores do programa. A gente não vai entrar muito nos ajustes dessa linguagem de programação. E depois, aqui à esquerda, onde fala código.gs, a gente vai entrar na opção Rename. A gente vai renomear esse programa com o nome GeoCode. Pode ser inicial maiúscula e o resto minúsculo. A gente vai dar um OK. E depois, ele vai perguntar para renomear o arquivo. A gente pode mudar ele para o nome código, todo ele minúsculo, e também sem acento. E a gente vai dar aqui um OK. Tá? Ele está salvando nesse novo código. E depois disso, a gente vai voltar à planilha, aonde estão as minhas coordenadas, os meus endereços, melhor dizendo, e a gente vai dar um atualizar. Né? Lembrando, o atualizar é o F5 ou recarregar essa página. Ele vai demorar um pouco, né, para fazer esse carregamento. Como podem ver, ele acabou ativando aqui por cima, né, além das ferramentas já disponíveis, né, o menu arquivo, editar, formatar e todos os demais, ele ativou um novo código chamado GeoCode, que é o programa que nós criamos no passo anterior. Então, como nós seguiremos agora? A gente vai marcar de novo, né, com o Shift, né, GeoCode, latitude e longitude. E depois disso, vocês vão rolar o mouse até a parte inferior, até esse ponto aqui, até o último endereço. E vão marcar todo esse endereço. Esse conjunto, aliás, de endereços, são 200 endereços. Vão no comando geocode, que é o nosso programa, e nós faremos, então, agora a conversão, a geocodificação dos endereços em latitudes e longitudes. Ele vai dar uma mensagem pedindo uma autorização, então a gente vai dar um continuar, podem seguir do mesmo jeito. Ele vai carregar as contas, né, do sistema, ou seja, ele vai ser um programa que vai rodar no e-mail, né, que é o e-mail de vocês, @universo.univates.br. É só clicar sobre a nossa conta. E a gente vai dar permissão para esse programa rodar, clicando em permitir. Mais uma vez, está um pouco demorado, né, a operação de autorização. A autorização ela foi realizada com sucesso. Vamos ver a sequência. Qualquer coisa, vou mais uma vez em geocodificar, então, os endereços em latitudes e longitudes. Ó, script em execução. E aí a mágica ela começa a acontecer. Esse script, então, ele acaba demorando alguns minutos para concluir. Eu rodei o script ontem, ele rodou bem lisinho, ele conseguiu achar as coordenadas de todos os endereços, né? E agora, quando eu testei mais uma vez, eu vi que alguns endereços ele acabou não gerando a latitude de alguns pontos, né? Então, deixa eu só verificar aqui. Pessoal, já viu o que aconteceu. Na realidade, ele só tinha dado problemas para mim agora no endereço da Benjamin Constante, por ser um endereço meio extenso, então ele estava invadindo, digamos, o texto dentro da coluna B da latitude. Então, o que eu fiz? Eu acabei alongando um pouco mais para cá essa coluna. Reparem os valores marcados em vermelho. Ele não tinha calculado antes, porque esse endereço aqui estava invadindo essa linha. Então, eu afastei um pouco mais, né, eu repliquei o valor dessa forma aqui, marquei ele em vermelho, e daí eu marquei tudo de novo e pedi para ele recalcular mais uma vez todos os endereços. Então, deu
Deu bem certinho, todos os valores estão calculados para os 200 endereços. Bom, qual é o passo seguinte? A gente vai mudar aqui no alto, né, esse termo para latitude e ao lado longitude. Eu vou marcar esses dois textos aqui em vermelho, só para ficar mais visível para vocês. E depois disso, nós precisamos salvar esse arquivo pela opção Arquivo, Fazer o download, tá? No formato primeiro, que é o Microsoft Excel. Então, ele vai converter esse arquivo e ele vai ser salvo offline no endereço, que eu vou salvar aqui na pasta direto no D, tá? Com o nome endereços XLSX, que é o formato do Excel. Então, salvar. Vão ver que salvar é rápido, tá? Bem rápido mesmo. E aí voltem mais uma vez para o virtual, né? Já para nós finalizarmos a conversão. Então, para isso, a gente vai entrar no campo conversão das coordenadas para KML, lembrando, né, do arquivo em Excel para um arquivo KML ou KMZ. Então, vou clicar nesse arquivo, nesse link, e ele vai abrir essa aba aqui. Então, reparem que ele é uma página de conversão de informações entre formatos. Então, o modelo que a gente vai estar utilizando é do arquivo Excel para o Google Earth. Tá? Então, basicamente, uma conversão online. Então, vejam só, ele permite selecionar arquivos, né, no formato XLS, XLSX, que é o nosso formato que nós salvamos o arquivo. Então, basicamente, a gente escolhe o arquivo aqui, vou mostrar mais uma vez, e escolher o arquivo. Tá? Então, a gente vai no arquivo D, e o arquivo é endereços, né? Vocês podem colocar outro nome ou manter o mesmo nome que eu utilizei. Tá? Abrir. A gente pode ver se existem alguns erros no arquivo, né? Clicando nessa opção aqui, né? Podem ver, ó, não encontrou erros, né? Então toda a planilha ela está coerente. Tá? Depois disso, a gente vai na aba View on Google Earth. E ele vai dar, então, uma opção para salvar os pontos do Excel para o formato KML, que eu vou também salvar nesse local aqui. Posso mudar o nome com o nome endereços. Eu vou salvar ele com o formato, então, KML, que é um formato padrão de intercâmbio, de integração com o Google Earth Pro. Salvar. Aguardem que ele finalize. Uma vez feito o download, vocês vão clicar então em endereços.kml e ele vai fazer a integração dos pontos, se tudo deu certo, de forma adequada, sobre o município de Lajeado. E aí repare, né, o ponto 41 ele acabou caindo numa outra cidade, que aparentemente aqui deve ser Santa Cruz ou Venâncio Soares, acho que é Santa Cruz. Então, eventualmente, algum dos endereços acaba sendo convertido de uma forma errada. Né? Até por quê? Porque existem ruas, números, né, que se replicam em várias cidades. Agora, o principal, né, a grande maioria, ela veio para cá de uma forma bem adequada. O que a gente pode fazer ainda é que em endereços, botão direito, propriedades, a gente pode desmarcar o conjunto de informações na descrição, isso não interessa mais agora, estilo e cor, e nós podemos compartilhar, né, o estilo das cores. Então, por exemplo, vou colocar uma cor amarela nesses marcadores. Tá? Vou mudar um marcador para, por exemplo, essa bolinha aqui, de cor amarela. Certo? Ok. E o texto aqui não me interessa, quero somente os pontos. Então, eu retiro a escala do rótulo para 0. E aquele rótulo não aparece. Ok? Só para testar o endereço de antes, ó, da rua Matias Rockenbach 88.
repare, o ponto convertido, ele deu no mesmo lugar do ponto pesquisado antes de uma forma individual. Isso mostra, então, que a conversão automatizada, ela é tão boa e é muito mais rápida do que colocar ponto a ponto sobre o Google Earth. Como desafio final de vocês, né, é vocês fazerem uma quantificação de endereços ou de pontos em cada um dos bairros de Lajeado. E essa contagem ela vai ser manual, né? Então, lembrando, aqui em Lajeado nós temos o limite e também temos os bairros disponíveis. Então, cabe vocês montarem uma tabela com os números de pontos em cada um dos bairros. Tá legal, gente? E depois disso, quero que vocês salvem esse mapa. Uma forma legal de salvar é aqui no alto a opção Arquivo. Aliás, enquadrem primeiramente o mapa numa dimensão legal, né? Comigo fora, né, desse visual. Arquivo, salvar, salvar imagem. Tá? Ele vai carregar um layout, a gente pode mudar aqui o título, né? Pode ser, por exemplo, mapa de endereços. Só para fazer uma relação com a aula de hoje. Tem aqui os elementos, posso editar os elementos, né? Onde o elemento 1 aqui, na realidade, é o limite e bairros de Lajeado. Esse cara aqui, ele pode sair, ele não interessa. E aqui, a gente vai colocar, então, aí vocês podem colocar o nome que quiserem. Pode ser infecções ou infectados. Poderiam ser empresas, ou ainda obras ou árvores, né? Contextualizando o que eu falei no início da aula de hoje. Atualizar a visualização. E nós temos, então, um título, temos uma legenda, que, aliás, acabou não alterando aqui. Vou tentar mais uma vez. Limite de Lajeado. E aqui embaixo, infectados barra empresas, barra obras, barra árvores. São só exemplos. Se a gente dá um Enter, nesse marco de baixo, ele já atualizou, né, a legenda. O que mais, pessoal? Ele traz aqui embaixo uma escala gráfica e traz também o norte, indicando para onde está, então, a Rosa dos Ventos. Depois disso, você dá um salvar imagem, salvar ela mais uma vez no D, com o nome e endereços. Tá? Pessoal, e essa informação vocês vão postar, então, no Mente Virtual da Disciplina, no local da postagem, e concluímos com isso, né, o desafio de aprendizagem de vocês. Salvar e uma boa noite a todos.